Oi, gente, boa tarde. Eu sou um animador. Para mim, há um tempo atrás, era difícil falar isso, que as pessoas perguntavam, você faz festinha? Você tem algum programa de televisão? Mas eu acho que hoje em dia, essa noção do tipo de animação que eu faço, eu acho que é predominante aqui no Brasil, né? Em parte por causa do trabalho que os animadores brasileiros fazem aqui, né? Incluindo um festival que é o segundo maior do mundo, o Animamundi, que eu ajudei a criar. Mas nesse tempo todo, eu sempre fiquei pensando assim, por que isso acontece? Por que uma pessoa um dia olha para si e fala, eu sou animador? Né? Eu acho que é por causa desse superpoder que é a visão quadro a quadro. Então, isso aqui são ideias que eu estou ainda vindo de uma intuição e eu estou formulando isso e eu quero ver se vocês me ajudam a ver se isso é verdade ou não. Eu comecei a fazer animação assim, desenhando como toda criança, desenhando muito, né, desenho após desenho. Não parei de desenhar, que a maioria das crianças faz, né, quando ficam adultas, elas acham que o sério é escrever, então desenhar vira brincadeira. Para mim nunca foi brincadeira, levei sempre a sério. E um dia resolvi montar o meu estúdio. Meu estúdio era isso, era uma mesinha de luz que eu montava no meu quarto, na casa dos meus pais, com uma câmera Super 8, que felizmente tinha aquele dispositivo que você podia filmar quadro a quadro. Então, quadro a quadro é uma expressão muito importante para todos os animadores. E isso me possibilitava fazer um filme de animação. Em vez de apontar a câmera e gastar os 3 minutos do rolinho em 3 minutos, que era o tempo do filme Super 8, 50 pés de filme Super 8, e que depois você levava uma semana para assistir, porque ia revelar e voltava, eu passei um mês, as minhas férias de julho, quando eu tinha 15 anos, animando o meu primeiro filme. Minha mãe ficou muito preocupada, né? Esse garoto não sai do quarto, e eu também fiquei preocupado. Por que eu fiz isso? Esse era o filme que eu fiz. A gente não precisa do som porque ele é mudo. Ele era todo feito em papel vegetal, né? Eu nunca tinha visto, nunca tinha tido uma aula de animação, mas eu fui intuindo, vi um documentário do Pica-Pau, que eu vi como eles trabalhavam no estúdio do Walter Lantz, e fiz o filme. O filme saiu. Ele inaugurou a minha carreira internacional. Ele foi exibido em festivais de filme Super 8, em Londres, Nova York. Imagina um garoto de 15 anos ter essa experiência, né? E eu continuava preocupado. Por que eu fiz isso? Né? Eu sei por quê. Eu fiz porque eu assistia muita animação na televisão, no cinema, e eu queria responder. Eu queria fazer o meu personagem, queria dialogar com essas pessoas que produziam animação. Então a intenção era essa. Mas como é que eu consegui fazer? O que faz um animador ser um animador? Será que é um talento? É uma habilidade adquirida? É uma condição? Não. É um superpoder. Esse poder é a visão quadro a quadro. Então não é o que o animador faz, mas o jeito como o animador percebe e como ele vê o mundo. Isso aqui desde a pré-história, né? A gente está cansado de ver essas figuras de pré-história, quem teve aulas de história da arte, todos os livros de animação começam com figuras parecidas com essa, porque o homem pré-histórico já fazia animação. Quer dizer, algum ser esquisito que morava lá na pré-história conseguia ver um javali com 8 patas, que não era uma espécie hoje extinta que viveu há 15 mil anos. Nunca existiu um javali de 8 patas. Mas era o jeito como esse animador via a corrida do javali e o jeito que ele tinha para representar. Ele fazia esses desenhos e, a partir disso, até se você for um animador e você pegar esse personagem, você consegue fazer o javali se movimentar baseado na observação do animador pré-histórico. Eles faziam até coisas mais sofisticadas. Isso aqui parece o taumatrópio, que é um aparelho de ilusão óptica que só apareceu no século XIX, e é um taumatrópio feito na pré-história também com
um disco de osso, em que um lado tem um personagem, um animal numa posição da corrida e no outro em outra, né? Será que esse cara estava querendo fazer uma animação com esse objeto? Eles também contavam histórias, retratavam o cotidiano, mas sempre com o movimento presente. A gente sente o movimento, né? A gente vê esses personagens correndo. A gente é induzido a ver o movimento. Esse aqui está aqui no Piauí, né, São Raimundo Nonato. No ano 2000, quando teve o 500 anos do Brasil, eu participei de um vídeo em que eu conheci esses personagens e pude animá-los. E foi muito fácil animar, porque todas as posições-chave da animação estavam prontas. Então, assim, desde a pré-história, a gente pode dar um salto na história da arte, e a gente vai ver que os grandes pintores, eles também têm a visão quadro a quadro. Isso é evidente. Esse quadro aqui, eu vi lá no Museu do Prado, é do Goya, chama El Pelele, e quando eu vi esse quadro, eu vi essa cena acontecer diante dos meus olhos. Eu vi essas meninas balançando esse lençol, eu vi aquele personagem dando um salto no ar, eu percebi que esse personagem não é um ser humano, ele não tem o peso normal do ser humano, ele não tem expressão, e as meninas estão se divertindo muito. Isso daria uma bela cena de animação, que o Goya conseguiu resumir num quadro só. E ele conseguiu escolher o melhor frame dessa filmagem, que o cérebro dele executou. Outros artistas, vários deles, né, a gente pode pesquisar, a gente vai encontrar muitos exemplos, mas Leonardo da Vinci, que também era um grande inventor, eu não tenho notícia dele ter inventado alguma coisa próxima da animação, mas com certeza ele era um animador também, tinha visão quadro a quadro, tinha esses personagens, eles têm uma movimentação que conta a história de cada um deles, são 13 personagens conhecidos, mas no quadro se pode tirar um monte de conclusões, como a gente vê até, né, Códigos da Vinci fazendo 1000 histórias em cima de um único quadro. Sinal de que ele era um grande criador de animação também. Bom, só no século XIX, então desde a pré-histórica até o século XIX, todas essas pessoas tinham esse superpoder, mas não podiam exercitar. Em 1830, aparece um médico belga que constrói esse aparelho, que é o primeiro projetor de desenhos animados. Primeira câmera e projetor ao mesmo tempo. Ele desenhava aquele bonequinho pulando corda e olhando pelas ranhuras, quando ele girava o disco, ele viu o bonequinho pulando corda mesmo. Você não precisava ter simpatia pelo desenho, não precisava querer acreditar que o personagem estava movendo. O sistema fisiológico de quem estivesse assistindo isso ia ver um personagem se movendo. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso passou a ser explorado de diversas formas, desde o famoso flipbook, que é um projetor de cinema que você pode botar dentro do bolso, né? E na história existe uma grande injustiça com a primeira sessão de cinema. Na verdade, a primeira sessão de cinema foi um desenho animado. Esse senhor é o Émile Renault, que é o patrono da animação, e ele fazia espetáculos muito populares em Paris, 3 anos antes do cinematógrafo. Esse espetáculo tinha um filme desenhado totalmente à mão, né, as imagens eram individualmente pintadas por ele, só que 3 anos mais tarde, os Lumière, que tinham feito uma visita ao estúdio dele, tinham anotado algumas coisinhas, como o filme perfurado, lançaram o cinematógrafo usando um desenhador mecânico, que é a fotografia. Esse aqui é o concorrente dos Lumière nos Estados Unidos, o Thomas Edison, que fez esse modelo de projeção, que é uma máquina em que você assiste os filmes individualmente, não numa tela. Os Lumière fizeram a câmera para filmar, que também era um projetor, e esse projetor teve a novidade de criar um espetáculo coletivo. Daí o cinema tomou conta, o desenho mecanizado, feito pela fotografia, criou nos espectadores a falsa impressão de um real, que esse real existia, que um documentário era isento, era a realidade. O desenho animado
feito pelos artistas, eram delírios. Esses delírios também tomaram conta do cinema, começaram a acontecer, e esse tipo de filme ele é muito mais atual do que os documentários dos irmãos Lumière. Né? A gente, muito mais parecido. Isso aqui é um antecessor do Jurassic Park, que já está velho, né? Mas é muito mais o que as pessoas querem ver quando vão ao cinema, o que as pessoas querem ter a ilusão. Né? Então, eu vou usar esse filme, Cinco Sentidos, que eu fiz, foi o meu terceiro filme em Super 8, fiz já com 16 anos de idade, e que eu também falo assim dessa visão diferente, essa percepção diferenciada do animador. O animador ele cria o seu mundo, então ele pode criar qualquer mundo. E ele pode sim se trancar num quarto, num estúdio, durante meses, anos, e ficar lá vivendo um mundo que está todo na cabeça dele. E ele passa a ver as coisas da realidade com a visão deturpada. Mas será que essa visão deturpada é tão deturpada assim? Eu acho que ela é muito mais fiel à realidade da pessoa que está criando essa realidade do que uma câmera apontada para a rua. Pode ser que ele esteja vendo ângulos que não são tão fiéis ao que ele está pensando lá dentro do cérebro. Então, se ele é capaz de desenhar, se ele é capaz de criar suas próprias imagens, ele cria um mundo coerente com a sua visão de mundo. Isso tem vantagens e desvantagens, né? Às vezes a gente pode encontrar alguns obstáculos no caminho. Então, um animador muito importante no século XX, chamado Norman McLaren, ele criou essa definição, que a animação não é a arte de desenhos que se movem, mas a arte de movimentos que são desenhados. Então, animar é desenhar movimentos. E o animador desenvolve essa percepção, e o que acontece entre cada imagem é muito mais importante do que está em cada imagem. Então, o animador não está interessado em quadros fixos, ele está interessado na diferença de um quadro para o outro. Né? E isso, quando a gente fala em desenhos, imagens, essas imagens podem ser feitas com lápis e papel, ou podem ser feitos com qualquer material. Né? Pode ser massinha, pode ser arroz, feijão, macarrão. A gente, no Animamundi, cada ano a gente recebe um material diferente, totalmente inusitado, de um jeito diferente que a gente vai fazer. O que o animador tem que manter sempre não é que efeito vai fazer essa diferença entre as imagens. Com a visão quadro a quadro, ele sabe qual a modificação mínima que ele tem que fazer, ou máxima, para que a animação funcione no final. E quando ele está totalmente absorvido com isso, ele passa a ver toda a realidade quadro a quadro. Ele passa a entender que o mundo não é uma realidade contínua, principalmente o tempo. O tempo é muito extenso, ele pode, assim, tipo, o meu mês trancado no quarto resultou em 3 minutos condensados. Meus 30 anos de carreira têm um pouco mais de 1 hora de produção. Isso é normal. A gente tem que se acostumar com isso. E esses frames, essas imagens, eu chamo de partículas de ilusão. Porque com a animação a gente consegue criar um registro da ilusão. Um registro do que está dentro da nossa cabeça, o que a gente gostaria de ver, ou o jeito como a gente vê o mundo. Como eu falei, de um jeito bem mais interessante do que uma simples câmera fotográfica. Eu vou fazer agora um exemplo para ver se vocês têm essa visão quadro a quadro. Ver quantos da plateia aqui tem essa visão quadro a quadro. Isso aqui são frames de um filme meu, Miau, que não dá para identificar, né, que personagem será esse. Né? Agora eu vou passar o filme, eu quero ver quem consegue ver esses frames que eu acabei de mostrar.
Alguém viu? Tem algumas mãozinhas. Tem alguns animadores aqui, que não sei se já exercem, mas tem gente na plateia com visão quadro a quadro. Muito bem. Esse aqui é um outro filme meu que não tem o Pato Donald. Quer dizer, tem o Pato Donald em um dos frames de uma cena. Eu vou passar essa cena aqui de novo para ver se vocês conseguem ver. Vocês viram? Quem viu? Vocês já estavam preparados, né? Pato Donald é mais reconhecido do que aqueles rabiscos. Mas, pô, estou vendo que muita gente já tem a visão quadro a quadro. Então é isso, quando a gente faz animação, a gente tem essa preocupação, né? O personagem, a gente leva um tempão fazendo um personagem coerente, bonitinho, mas às vezes a gente tem que maltratar ele, a gente tem que fazer desenhos rabiscados, deformados, e tudo isso vai fazer sentido quando a animação estiver pronta. Então, isso aqui é o ratinho se formando. Então, a ideia de desenvolver essa visão quadro a quadro é possibilitar que todo mundo tenha essa capacidade de conversar com o audiovisual, consiga criar as suas mensagens. Eu acho que muita gente está fazendo isso hoje, todo mundo tem aparelhos dentro do bolso que fazem isso, e nessa conversa a gente tem que aprender a escrita. E a animação, ela proporciona um alfabeto mais básico para o audiovisual. Eu acho que ela é a linguagem do milênio, por onde a humanidade vai se comunicar mais efetivamente, sem barreiras de idiomas, né? Como já está acontecendo, a gente vê várias... O TED, inclusive, usa muito bem essa linguagem. Então, é possível adquirir a visão quadro a quadro? Se você não nasceu com ela, é possível. A gente faz cursos para públicos mais diferentes, presidiários, professores, pessoas com doenças mentais. E esse aqui é o exemplo mais básico, para mim, mais simbólico, que é um filme que eu fiz com o Fernando Diniz, um dos artistas do Museu do Inconsciente. Foi o último trabalho que ele fez em vida, que foi fazer um filme de animação que conta toda a carreira dele como artista. Então, assim, se ele conseguiu, e ele me ensinou muito mais do que eu ensinei a ele, eu acho que todo mundo consegue. Então, fiquem aí só com 15 segundos do Estrela de 8 Pontos. Obrigado.